Bom dia, queridos pais, né, queridos alunos do sétimo ano. Hoje, como vocês sabem, é o dia da aula de geografia. E assim, antes de a gente iniciar a nossa aula, né, explicar para vocês o conteúdo que a gente vai ver, eu gostaria de falar sobre a aula anterior, na sexta-feira passada. Sexta-feira passada eu passei um vídeo, né, onde vocês iriam assistir esse vídeo. Os alunos iriam assistir e, de acordo com esse vídeo, eles iriam responder a 3 perguntas, certo? Essas perguntas, ao final desse vídeo, eu vou corrigir, ou seja, né, eu vou perguntar, fazer as perguntas que eu tinha colocado e aí esperar um tempinho como se fosse dentro da sala de aula, né, e depois irei responder e falar detalhe por detalhe de cada uma dessas perguntas. Até porque a nossa aula de hoje é como se fosse uma continuação mesmo dessa aula de sexta-feira passada. Gostei muito, né, que a maioria dos alunos me enviaram as fotos, ainda faltou alguns. Não sei por que não me enviaram, porque vocês estão sabendo que essas atividades de vocês estão sendo contabilizadas, né, de acordo com... Vocês vão enviando para mim, eu vou anotando aqui o nome no meu caderninho que eu tenho, e vai ser colocada a frequência dos alunos de acordo com essa lista, certo? Então, assim, a nossa aula de hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre como é que está distribuída a população no Brasil, né? Ou seja, a gente vai estudar vários aspectos relacionados à população brasileira. Vocês, meninos de 7 anos, ainda não estão com o livro, mas eu estou seguindo aqui o livro, e aí eu vou colocando no decorrer desse vídeo, eu vou colocando algumas informações retiradas do próprio livro. Por exemplo, né, uma tabela, onde a gente vai analisar alguns dados sobre esse capítulo, um mapa também que vai ser analisado, e assim no decorrer da aula, né, de acordo com esse meu vídeo, vou tentar dar uma aula, explicar um pouquinho da nossa aula, e ao final eu vou dizer o que eu quero de vocês, tá bom? Então prestem atenção, que eu vou tentar explicar da melhor maneira. Uma forma mais clara, é claro que não se compara, né, dentro da sala de aula, que a gente está acostumado ali estar com os alunos, a gente pergunta, né, eles vão lá participando, né, participando das nossas aulas, tirando as dúvidas, né, não é do mesmo jeito, não é da mesma forma. Mas assim, eu vou tentar falar de uma forma mais clara. E qualquer dúvida que tiverem, podem me fazer a pergunta no privado. Não precisa ser no grupo, tá? Porque às vezes a gente coloca coisa no grupo, né, outras pessoas vão falando no grupo, e isso acaba enchendo demais de informações, e acabam que outras pessoas que vão ver só mais tarde não têm, né, acesso àquelas informações que foram colocadas, acabam perdendo. Então, por favor, sempre que eu pedir alguma coisa, ou sempre que vocês quiserem tirar dúvidas, tirem no privado. Me chamem no privado que eu vou estar para responder a qualquer horário, viu? Até à noite eu estou recebendo e tirando dúvidas. Então, assim, gente, ó, eu vou colocar, no decorrer do vídeo, eu vou tentar colocar algumas informações, certo? Vou editar aqui o vídeo para ver se dá certo. E os alunos podem pausar quando quiserem para poder ser uma forma de eles estudarem melhor, se compreenderem melhor os termos que vão ser colocados. Na aula passada tinha até uma perguntinha que era relacionada assim: país populoso, né? É a mesma coisa que um país bem povoado? Aí vocês até tinham que responder: será que populoso é a mesma coisa que povoado? Significa a mesma coisa? Um país bem populoso quer dizer também que ele é bem povoado? O que vocês acham? Não, né? Populoso é quando um país ele tem uma população muito grande, enorme. No caso do Brasil, nós sim somos um país bem populoso. Por quê? Porque hoje em dia, no caso, nós estamos ocupando o 6º lugar de país mais populoso do mundo. Até 2017, nós éramos o 5º país com maior população do mundo. Estávamos atrás apenas da China, da Índia, Estados Unidos, Indonésia, e o 5º ficava o Brasil. Atualmente, a partir de 2019, né, os dados de 2019, eles nos trazem que o Brasil está como 6º maior população. No caso, o Paquistão, ele ocupou a 5ª posição. Ele sobressaiu da gente. Então, hoje a gente está como o 6º país mais populoso do mundo. Só que se a gente for analisar, gente, a gente é um país ainda pouco povoado. Por quê? Qual é a diferença disso, né? Porque quando eu vou falar populoso, eu estou me referindo à população total do país. Quantos habitantes, quantas pessoas tem naquele país. Mas quando eu me refiro a um país povoado, eu estou me referindo à quantidade de pessoas que tem em determinada área, tamanho, o espaço do território. Por exemplo,
Como é que é feito esse cálculo, né? Como é que é feita essa divisão? A gente vai... esse total da população de um país é chamado de população absoluta, certo? É chamado de população absoluta. E quando a gente pega essa população absoluta e divide pelo tamanho do território, a gente sabe a área, né, do nosso território, e vai fazer essa divisão, vai dar um resultado. Tantos habitantes por quilômetro quadrado. Isso é chamado densidade demográfica, certo? Então, assim, eu vou pegar a população absoluta, dividir pelo tamanho do nosso território, do Brasil, e aí aquele resultado ali vai ser a nossa densidade demográfica, certo? No Brasil, atualmente, está cerca de 24,4 habitantes por quilômetro quadrado. É pouco? Sim. Por isso nós dissemos que nós somos um país pouco povoado, certo? Porque se a gente for analisar, são poucas pessoas em cada quilômetro, certo? Isso é correto? Quer dizer, então, até tinha uma das perguntas também anterior, da atividade anterior, que falava assim, a população, a densidade demográfica de um país, ele retrata fielmente a população de um país? Não, não retrata. Por quê? Porque se eu estou analisando apenas uma média, eu peguei a população absoluta, né? Dividi pelo tamanho da área, deu aquela média ali. Isso não quer dizer que em todos os lugares do nosso país, aqui no Ceará, lá em São Paulo, né, em Minas Gerais, em Rio de Janeiro, Maranhão e assim vai, vão ter a mesma quantidade de pessoas. Não, certo? É diferente a quantidade de pessoas que tem em cada local. Por isso, nós não podemos dizer que a densidade demográfica ela retrata fielmente a população de um país. Não retrata. É só uma média que eles fazem para terem noção, certo? De como é que está distribuída a população no país. Mas se a gente for analisar mesmo, para a gente saber como é que está distribuída a população direitinho, a gente tem que analisar de acordo com as regiões, de acordo com os municípios, porque nem todo município, nem toda região vai ter a mesma quantidade de pessoas. Vai ser diferente em cada uma delas. Por quê? Que fatores será que fazem essa má distribuição da população? Por que será que em alguns locais tem muito mais pessoas vivendo, enquanto que outros quase que não tem ninguém? São poucas pessoas que vivem. Vocês sabem quais são os motivos disso? Quais são os fatores que estão influenciados a isso? Era outra pergunta também da aula passada. Observem que tudo que a gente está falando aqui agora são praticamente as respostas, né, das perguntas que foram passadas, certo? Então, prestem atenção no que eu estou falando. Então, né, que fatores são responsáveis pela distribuição da população no país? Não só aqui no Brasil. Estou falando do Brasil porque o nosso conteúdo é mais, né, o nosso real mesmo. Mas em qualquer local. O que será que vai influenciar as pessoas a morarem em determinados locais? São dois fatores principalmente. Os fatores naturais e os fatores econômicos. Como assim? Ah, e um detalhe. Tanto os fatores naturais como os fatores econômicos, eles podem ser permissivos, certo? Ou restritivos. Como assim? Vou explicar cada um deles. Por exemplo, fatores naturais que são considerados permissivos, ou seja, que vai fazer atrair ainda mais a população para morar naqueles locais. Por exemplo, se eu tenho um local mais próximo de um rio, onde o relevo é um relevo plano, onde o clima é um clima ameno, né, um clima propício, nem é tão quente, nem é tão frio, certo? Esses tipos de fatores aqui são fatores naturais. Observe que eu falei a questão do relevo, a questão do clima, a questão da vegetação também, né, tem a ver também. Então, é claro que um local onde tem um clima mais ameno, uma vegetação também boa, a questão da água nas proximidades, são fatores naturais permissivos, ou seja, são fatores que vão atrair ainda mais a população. Eu não vou deixar de morar em um local onde eu tenho mais acesso à água, onde eu tenho mais um clima melhor de se viver, para morar em um local onde o clima é muito quente ou muito frio, por exemplo, certo? Então, os fatores atrativos, né, chamados permissivos, naturais, são esses que eu citei. E um fator, por exemplo, restritivo, né, em relação aos aspectos naturais de um local, que faz, vamos dizer assim, expulsar as pessoas daquele local, porque elas não querem morar em determinados locais. Por exemplo, um local onde o clima é muito quente, né, eu citei para vocês, um local onde o clima é muito frio, onde o relevo é um relevo muito acidentado, certo? Um relevo só montanhoso, esse tipo de coisa.
Isso são tipos de fatores naturais restritivos, ou seja, as pessoas não vão querer morar nesses locais, a não ser, né, que não tenha outra opção. Então, assim, são fatores naturais, vão ser tanto a questão permissiva, quando eles vão atrair, são fatores bons, como os restritivos, que eles vão ser uma forma de expulsar as pessoas daquele local. E fatores econômicos, por exemplo, será que em todos os lugares do nosso país a questão de emprego é da mesma forma? Tem emprego suficiente para todo mundo? Muitas indústrias em todos os locais? Comércio à vontade? Aqui mesmo no nosso município, o que está acontecendo no nosso município hoje em dia? A maioria das pessoas daqui do nosso município, eles vão para onde? Vão morar onde? Em algum local de outra região, como por exemplo São Paulo, principalmente, né? Um dos maiores locais onde que os nossos pessoas saem daqui do nosso município é para São Paulo. Por quê? Porque gostam de lá, porque não gostam daqui. É justamente porque eles vão em busca de melhores condições de vida. Aqui no nosso município é uma cidade pequena, né? A gente não tem muito assim acesso a emprego. A gente não tem isso. Então, assim, querendo ou não, a nossa economia ela é afetada, certo? A gente não tem muitas escolha. Então, assim, as pessoas que trabalham aqui ou está relacionado à agricultura, ou a questão do comércio, né, próprio, uma pessoa que trabalha de forma autônoma, ou então trabalha em algum setor que faça parte da prefeitura. As pessoas que não têm acesso a um desses três, que não querem, né, a questão da agricultura, por exemplo, alguns não querem viver da agricultura, então acabam que vão procurar outro meio. E vão lá para São Paulo, vão para o Rio de Janeiro, vão para outros locais, outros estados, certo? Então, a questão da economia também é um dos fatores restritivos ou atrativos, dependendo do local. No caso que eu citei aqui no nosso município, pode ter sido considerado um fator restritivo, porque a maioria das pessoas saem daqui porque não tem, né, muito emprego, então essa questão, então eles acabam indo para lá. Então, só recapitulando, os fatores que são responsáveis pela distribuição da população no país são tanto os fatores naturais como econômicos. Aí vai depender. Fatores naturais bons ou ruins, né? Aí vai ter mais pessoas ou menos pessoas, dependendo da situação. São chamados restritivos. E os econômicos também. Podem ser também permissivos ou restritivos. Os permissivos, lembre-se mais uma vez, são aqueles bons, fatores bons e que vão atrair a população. Os restritivos é como se fosse uma forma de repulsão mesmo, de repulsão. A população não quer viver naquele local. É por isso que a gente sabe, né, que em alguns locais tem mais pessoas do que em outros, certo? Por conta desses fatores, tanto naturais como econômicos. Não esqueçam disso. É por isso que a população não é distribuída de forma igual. Não somente no Brasil, em qualquer outro local, tá bom? Observem agora o mapa que eu vou colocar aí. Esse mapa é um mapa do Brasil que tem no livro de vocês, né? Mas como vocês não estão com o livro, eu vou colocar aí no vídeo. E observem, gente, né? Saibam interpretar um mapa. Essas áreas onde vocês percebem mais escuro, né? Vocês observem na legenda o que está querendo representar, tá bom? Observem o mapa que eu vou deixar agora. Observem a legenda. Onde é amarelinho mais claro é porque tem a densidade demográfica mais baixa, tem menos pessoas. Onde, né, é mais escuro é porque a densidade demográfica aí, no caso, é maior, tem mais pessoas vivendo. Observem aí no mapa onde é que ficam esses locais. Pronto. Vocês perceberam que nesse mapa a gente percebe o quê? Hein? Vou dar um tempo para vocês pensarem depois. Tentem aí na cabecinha de vocês responder esses questionamentos, certo? A gente percebe no mapa que a maior parte da população, onde está concentrada a população, é nessa área litorânea, não é? Um dos fatores principais, no caso é um fator natural. O litoral é algo atrativo, permissivo. As pessoas geralmente, desde o início, desde o período da nossa colonização, no período em que nós fomos colonizados pelos portugueses, né? Chegaram no Brasil. As primeiras áreas que foram ocupadas foi o quê? Foi o litoral, certo? Principalmente aqui na região Nordeste, quando eles iniciaram, nossa região.
E aí, então, por quê? Porque isso facilita a questão da navegação, né? Do comércio marítimo, facilita a questão mesmo do turismo. Então, isso aí são fatores que só fazem atrair ainda mais a população para esses locais. E observem que já na região norte do Brasil, a gente viu o quê? Que tem menos pessoas. Um dos fatores também aí naturais é a questão, por exemplo, da temperatura. A região norte é uma região muito quente, aqui a gente está mais próximo à linha do Equador. Tem a questão da floresta amazônica, que vai, tipo assim, como tem áreas bem mais densas de floresta, vai impedir um pouco, né, a entrada das pessoas. Então, assim, são fatores que vão restringir a entrada e a habitação de alguns desses locais. E tudo está relacionado ao que eu falei para vocês, aos fatores econômicos e naturais. Se eu tenho um local onde eu tenho bastante oportunidade de emprego, que eu tenho, né, bastante, vamos dizer assim, um clima propício para viver, é claro que são áreas que vão ser mais atrativas, certo? Observem agora na tabela que eu vou colocar, essa tabela está mostrando de acordo com as regiões do Brasil, quais são as regiões que são mais, né, populosas e mais povoadas também, porque tanto vai mostrar a população, como a área, né, o tamanho, e a densidade demográfica daquele local. Observe quais são as regiões aí que são mais povoadas, certo? Tanto a mais povoada como a mais populosa, porque há essa diferença, né, que já expliquei no início do vídeo, viu? Então, observem aí. Observe a tabela. Em que região você percebe que tem a maior população? Observe aí, procure qual é a região do Brasil que tem a maior população. Depois que você observar isso, observe qual é que tem a maior densidade demográfica. O que você percebe sobre isso? Tem a ver com a questão de quê? Tamanho da área, né? Então, observe a tabela que você vai tirar essa conclusão. E aí vocês me perguntam, e quem é que realiza, né, essas pesquisas? Como é que sabem em que locais tem uma maior população, em que locais que é menos povoado? Quem é que faz isso? Né? Eu já até falei na sala para vocês uma vez. Quem realiza esse censo é como se fosse, né, uma pesquisa, certo? É o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É um instituto responsável por todos os dados e informações do nosso país. Se ele a questão, por exemplo, da população em si, que a gente está falando até agora, dados econômicos, dados referentes à questão de matrículas nas escolas, né, saber quantas pessoas estão matriculadas, quantas pessoas estão, né, desempregadas, todos esses dados, informações sobre o nosso país, quem realiza esse censo, essa pesquisa é o IBGE. Geralmente é uma pesquisa feita de 10 em 10 anos, eles realizam. Por isso que às vezes tem períodos em que pessoas passam nas nossas casas, né, e fazem essas pesquisas. É justamente para ter depois esses dados. Inclusive, ao final do vídeo, vocês vão ter, né, uma atividadezinha relacionada a esse site, ao IBGE. Vocês vão lá pesquisar. Mas já eu explico para vocês. E agora, finalizando aqui a nossa aula, a gente vai finalizar com a correção da atividade anterior, que eu passei na semana passada. Certo? Por que a gente vai terminar com elas? Porque justamente elas é o assunto do que eu expliquei hoje. Eu primeiro passei a atividade para vocês, mas só agora, né? Aí eu pedi primeiro que vocês fizessem, respondessem, e só agora a gente vai corrigir, certo? A primeira pergunta que eu tinha colocado para eles responderem era: por que podemos dizer que o Brasil é um país populoso, porém pouco povoado? Vocês conseguiram responder essa perguntinha? E de acordo com a explicação que eu dei hoje, deu para responder? Pronto. Então, recapitulando, né? E respondendo quem, corrijam aí o que vocês fizeram, quem colocou certinho ou não. Olhem o caderninho de vocês e corrijam, certo? Falando mais uma vez, quando eu digo que um país é populoso, é porque a sua população absoluta, ou seja, o total de habitantes daquele país é muito grande, certo? Mas não é a mesma coisa que dizer que um país é também bem povoado, porque, por exemplo, vai depender do tamanho daquele país. Se eu tenho uma população grande, né, enorme, que nem o Brasil tem, e se meu país fosse um país pequeno, mas não, nós somos também um país muito grande, nós somos o 5º país, né, de maior extensão territorial do mundo, certo? E aí, então, por conta disso, a nossa densidade demográfica vai ser baixa, vai ser cerca de 24 pessoas por quilômetro quadrado.
Ou seja, então nós somos um país pouco povoado, certo? Porque vai estar influenciado a questão do tamanho. Agora, se nós fôssemos um país pequeno, bem pequenininho, então nós também seríamos um país bem povoado. Porque quando eu fosse pegar essa população absoluta e dividir pelo tamanho do território, iria dar bem elevado esse tamanho, essa densidade demográfica. A outra pergunta era assim: a densidade demográfica de um país ou região reflete fielmente a distribuição da população pelo território? Vocês acham que refletem? O que vocês colocaram? Não reflete, gente. Por que não reflete? Acabei de falar também. É uma média que eles fazem. Eu sei que é cerca de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Mas quer dizer, então, que em todo lugar do nosso país vai ter essa mesma quantidade de pessoas? Não. Tem locais que vai ter bem mais pessoas vivendo, que eu citei a questão de São Paulo, né? Rio de Janeiro, né? Região Sudeste, região Sul do Brasil. Enquanto outras regiões, pouquíssimas pessoas. Então, eu não posso dizer que reflete fielmente. Não é algo realmente, certo? É só uma média que eles fazem. E a outra pergunta era: que fatores são responsáveis pela desigualdade da distribuição da população, certo? O que é que vai ser responsável por em locais terem mais pessoas vivendo, enquanto que outros têm pouquíssimas pessoas vivendo? Também citei tanto os fatores naturais e econômicos. Naturais, se forem fatores, né, naturais bons, clima bom, relevo bom, né, vegetação, esse tipo de coisa, proximidade ao litoral, da água, dos rios, né, no caso, vai ser um fator natural que vai atrair pessoas, permissivo, certo? Se é uma questão mesmo, um clima não muito bom, um clima muito quente, um clima muito frio, certo? Um solo seco, um tipo de relevo montanhoso, né, irregular, só vai ter um fator que não vai atrair tantas pessoas, é um tipo de repulsão, as pessoas não vão querer morar naquele local, fator restritivo. E também, eu não citei para vocês no vídeo, mas outro fator que vai influenciar na distribuição da população no mundo, e no nosso país, no caso, é o fator histórico. Como assim? A questão da história mesmo do nosso povo. Muitas vezes a gente já vive naquele local ali há muito tempo, né? Que foi de geração em geração. Por exemplo, eu vivo aqui no município de Cruz, porque a nossa família, né, os nossos antepassados já viviam também, e assim a gente continuou no mesmo local. A não ser que eu queira, né, mudar depois de estado, né, de cidade, e assim vai. Então, esses três fatores naturais, econômicos e históricos, são os fatores responsáveis, certo? Na próxima aula, eu espero a gente continuar ainda sobre esse assunto, mas a gente vai ver mais voltado para conhecer um pouquinho como é que está o crescimento do nosso país, o crescimento da população do nosso país. E hoje, o que eu quero que vocês façam em casa, certo? Uma atividadezinha de casa. Vocês vão lá no site do IBGE, certo? Eu vou colocar o link aqui no vídeo. E nesse site vocês vão pesquisar alguns dados sobre o nosso município de Cruz. Qual é o tamanho da nossa população, a questão o número de pessoas matriculadas no ensino fundamental, no ensino médio, a questão da nossa economia, lá tem tudo. Todos os dados que vocês querem sobre o município, qualquer município que vocês queiram, tem lá. Então vocês vão lá nesse site, pesquisem e vão anotar no caderninho de vocês. Tirem a foto e enviem para mim no privado, tá certo? Beijo, fiquem bem.